Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Nesse dia em que nós temos a grande alegria de celebrar solenemente a memória do martírio de São Pedro e São Paulo, nós temos uma ocasião oportuna para nos perguntar: o que é martírio? O que é um mártir? A palavra mártir significa testemunha. O primeiro mártir, o mártir por excelência, o mártir dos mártires, é nosso Senhor Jesus Cristo. O livro do Apocalipse se refere a ele como a testemunha fiel, ou seja, o mártir fiel. Cristo é a testemunha fiel porque ele testemunhou a sua fidelidade ao Pai com o sacrifício de sua própria vida. Jesus se humilhou, se fez obediente até a morte de cruz. Durante toda a sua vida neste mundo, ele foi fiel ao Pai. A sua vida foi um testemunho de sua fidelidade ao Pai. Portanto, Jesus é o mártir, a testemunha fiel.
tendo chegado a sua hora, ele entregou a própria vida, ele fez a sua Páscoa, sua passagem deste mundo para o Pai. Ou seja, ele realizou plenamente a sua missão de Salvador. E quando chegou a sua hora, derramou seu sangue na cruz. Por isso, é um mártir por excelência, a testemunha fiel. As duas colunas da igreja, Pedro e Paulo, também eles são mártires. E são mártires porque confessaram a sua fé em Cristo até a morte. Ou seja, foram fiéis a Jesus Cristo sem temer perder a própria vida neste mundo. Pedro e Paulo são mártires porque testemunharam a Cristo Jesus com o sacrifício da própria vida. Aliás, ouvimos o próprio apóstolo Paulo na segunda leitura dizer: já estou para ser derramado em sacrifício. Isso significa, caros irmãos e irmãs, que o próprio Cristo Jesus deu testemunho de sua Páscoa através dos dois apóstolos. Portanto, o que a igreja celebra hoje, nesta solenidade, é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos celebrando hoje o mistério pascal, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que se atualizou, que se realizou, que se concretizou nos apóstolos Pedro e Paulo. E isso aconteceu porque eles, Pedro e Paulo, atingiram a plenitude da imitação de Cristo. Eles se identificaram com Cristo de modo tão pleno que foram capazes de dar a vida por causa dele. Ou seja, Pedro e Paulo selaram com o próprio sangue a sua fidelidade a Jesus e por isso são mártires. Ou seja, Pedro e Paulo, eles atingiram a plenitude da configuração com o Mestre, se tornaram um só com Cristo Jesus, a testemunha fiel, o mártir por excelência. O martírio, caros irmãos e irmãs, é a perfeita imitação de Cristo. Assim como Cristo entregou a sua vida quando chegou a sua hora, também os dois apóstolos atingiram a plenitude da imitação de Cristo, ou seja, foram martirizados quando chegou a hora deles. Somente quando tinham cumprido plenamente a missão que correspondia a cada um, só então eles fizeram a sua Páscoa, ou seja, ofereceram a vida em sacrifício. Porém, Pedro e Paulo não foram pegos de surpresa pelo martírio. Eles já estavam prontos para dar a vida por amor a Cristo. E eles já estavam prontos porque eles já imitavam a Cristo. Cada um a seu modo, cada um ocupando o lugar que lhe correspondia na igreja, cotidianamente se entregava a Jesus. De modo que o martírio
não os surpreendeu de improviso, pois eles já imitavam a Cristo. Aliás, uma compreensão do martírio é justamente que um mártir não se improvisa. Ninguém é mártir de improviso. Os apóstolos Pedro e Paulo já imitavam a Cristo. Eles já entregavam a vida, cada um realizando a sua missão. Pedro e Paulo já tinham oferecido totalmente, plenamente suas vidas e foram consequentes à entrega que fizeram. Eles entregaram totalmente suas vidas a Cristo e foram consequentes à oferta que fizeram. Portanto, o martírio não os surpreendeu, não foram mártires improvisados. Aliás, é uma sabedoria de vida ter consciência que na vida tudo tem consequências. Pedro e Paulo ofereceram-se a si mesmos a Cristo e arcaram com as consequências, foram martirizados. Tomemos como exemplo o apóstolo São Pedro, para ilustrar que ele já era um imitador de Cristo. Na primeira leitura que ouvimos há pouco, fica evidente que o apóstolo Pedro imitava a Jesus. Primeiro, de onde veio ao apóstolo aquela paz, aquela segurança que o permitiu dormir tranquilamente entre soldados, preso com correntes, sabendo que estava prestes a ser assassinado? Era a paz que o próprio Cristo ressuscitado lhe havia dado, quando disse: a paz esteja convosco. Essa paz, que é o próprio Cristo, Pedro a recebeu definitivamente. Além disso, Pedro tinha visto dentro de sua barca de pescador Jesus dormir tranquilamente em meio a uma grande tempestade. Ele tinha visto. Agora, por sua vez, tinha se tornado igual a Jesus. Se tornou como o Mestre. Pedro não apenas tinha visto Jesus dormindo tranquilamente em meio a uma grande tempestade. Pedro não somente sabia o que Jesus tinha dito, ele não apenas conhecia os ensinamentos de Jesus, mas Pedro havia se tornado como ele, como o Mestre. Portanto, Pedro já imitava Jesus e por isso não foi absolutamente um mártir improvisado. Ele estava pronto. Caros irmãos e irmãs, nós temos hoje diante de nós dois exemplos, dois modelos, Pedro e Paulo, para que nós, como eles, também imitemos a Cristo. Em inúmeras situações de nossa vida, em que podemos oferecer a nossa vida em sacrifício, dando pequenos testemunhos da nossa fidelidade a Jesus. Pedro e Paulo são hoje nossos modelos, exemplo. Imitando a Cristo, não apenas sabendo o que ele disse, não apenas conhecendo,
os seus ensinamentos, mas vivendo o que ele disse. Vivendo o que Jesus ensinou, também nós estaremos prontos quando chegar a nossa hora de passar deste mundo para a vida eterna. Mesmo que nós, por nossa vez, não sejamos martirizados. Professemos a nossa fé.